Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Mila Guiar e hoje vou falar de um dos crimes mais chocantes dos últimos anos, os estudantes de Idaho. E o que parecia encaminhar para um julgamento cheio de testemunhas e revelações tomou um rumo completamente diferente. Bryan Kohberger, que sempre jurou inocência, agora está se declarando culpado de todas as acusações. Sim, gente, vocês ouviram certo. E nesse vídeo eu vou contar para vocês toda essa reviravolta. Por que ele decidiu fazer esse acordo? A reação dos familiares e o que isso representa para o futuro da justiça nesse caso. Antes disso, eu vou dar um resumo para vocês da história. No dia 13 de novembro de 2002, em uma pequena cidade de Moscou, em Idaho, com pouco mais de 25 mil habitantes, foi palco de um crime brutal. 4 estudantes universitários foram esfaqueados dentro de casa até a morte. Esses estudantes foram Madison Mogen, Kaylee Gonçalves, Eita Shape e Zena Konodler. Madison e Kaylee eram melhores amigas e sempre estavam dormindo na mesma cama e foram encontradas sem vida lado a lado com múltiplos golpes e um objeto cortante ao lado da cama. Eita, namorado de Zena, também foi encontrado morto. Ele estava em cima da cama e a Zena estava caída no chão do quarto. Além deles, 2 colegas foram sobreviventes e também estavam na casa. Uma delas chegou a ver o criminoso naquela madrugada, mas a polícia só foi chamada muitas horas depois, o que gerou diversas especulações. Esse caso ganhou atenção mundial, por vários motivos: a brutalidade, o mistério e o fato de envolver jovens no auge da sua juventude, entre os 20 e os 21 anos. E a pergunta que ficou no ar era: por que alguém faria esse tipo de coisa? Será que foi vingança, obsessão ou desejo de matar? Esses jovens tinham vidas e futuros promissores. Madison e Zena moravam na casa e trabalhavam no mesmo restaurante. Já Kaylee tinha se mudado recentemente, mas voltou naquele fim de semana para mostrar a Madison o seu novo carro. E Ethan estava ali para passar a noite com a sua namorada. Eles estavam vivendo o melhor momento de suas vidas, que foi brutalmente interrompida. Agora falando sobre o acusado. Bryan Kohberger era estudante e doutorando em criminologia e morava a poucos quilômetros dali. Ele surgiu como principal suspeito semanas após o crime. E agora quer assumir a culpa de tudo. Quer fazer um acordo com a promotoria para escapar da pena de morte, aceitando prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Por 3 anos, Bryan jurou inocência. Dizia que naquela noite estava apenas observando as estrelas, mas as provas contra ele eram muito fortes. As provas encontradas foram o DNA de Bryan, encontrado na bainha da faca, deixado ao lado do corpo de Madison. Câmeras captaram um Hyundai Elantra branco na região do crime. Era o mesmo modelo que o Bryan dirigia. Pesquisas online feitas sobre facas do modelo Ka-Bar e bainhas, embora a defesa diga que ele nunca finalizou essa compra. Buscas perturbadoras na internet sobre coerção sexual e serial killers como Ted Bundy. E até mesmo pesquisas obsessivas sobre o caso depois do crime. E a descrição feita por uma das sobreviventes, Dylan Mordstein, que viu um homem com roupas pretas, estava usando máscara, tinha sobrancelhas grossas, que batiam totalmente com o perfil de Bryan. Foram feitos rastreamentos em seu celular e identificaram que ele estava na área do crime antes, durante e depois dos assassinatos. E é claro, a sua formação como criminologista e psicólogo criminal levantou ainda mais as suspeitas. A defesa tentou de diversas formas tirar o foco de Bryan. Então, ela chegou, além disso, trazer outras 3 pessoas como acusadas do crime. As pessoas que foram acusadas forneceram um DNA e, por incrível que pareça, deram negativo ao contrário de Bryan. Então, a defesa contratou peritos para contestar o DNA, dizendo que a evidência poderia ter sido plantada, que a cadeia de custódia era falha e que não havia prova de que o DNA foi depositado ali. A defesa também tentou alegar que pesquisar sobre facas não é crime e que, pelo fato dele não ter comprado, o livraria da culpa. A soma de tantas evidências físicas, digitais e circunstanciais pesaram contra Bryan. A defesa, liderada pela advogada Anne Taylor, chegou a pedir o adiamento. Alegaram que precisavam de mais tempo para analisar os 68 terabytes de evidência, que precisavam investigar a história de vida de Bryan caso ele fosse condenado à pena de morte. O juiz negou o pedido com as seguintes frases: a queixa da defesa sobre a incapacidade de revisar a descoberta de forma significativa não são convincentes. E a defesa não conseguiu articular de maneira clara que evidências relevantes não foram revisadas nos últimos 2 anos e que os esforços para facilitar essa revisão não foram feitos anteriormente.
Com o retorno negativo do juiz, a defesa tentou alegar que, mesmo com a ordem de silêncio judicial, provas sigilosas foram vazadas, que imagens sigilosas apareceram em um programa de TV. Imagens do carro de Brian circulando na cena do crime, além de pesquisas perturbadoras que ele fez na internet. Além disso, a defesa também reclamou da exposição pública causada por 2 projetos em andamento: o lançamento de um documentário da Amazon Prime sobre o caso e um livro do autor James Patterson com o lançamento previsto para agosto de 2025, o mês do julgamento. A defesa também questiona se tudo isso não comprometeria a imparcialidade do júri. O juiz reconheceu a exposição intensa, mas decidiu não adiar o julgamento, argumentando que o conteúdo já está público e o adiamento não resolveria esse problema. Então, para escapar da pena de morte, Brian preferiu fazer um acordo, ainda mais depois que o juiz negou o adiamento. Ele entendeu que não tem chances de se livrar, porque é estudante de criminologia e entende o sistema. Sabe que a opinião pública está contra ele. Sabe que o júri dificilmente acreditaria na inocência dele com tantas provas. Desde o início, ele sempre foi o principal e único suspeito acusado. E ele ainda vai passar por uma audiência de confissão de culpa. Mas é bem provável que essa audiência seja adiada para que os familiares das vítimas possam estar presentes para fazer as suas declarações. As famílias ficaram revoltadas com esse acordo, porque elas queriam realmente a pena de morte, a pena capital. Mas olha, gente, é claro que nenhuma pena vai trazer as vítimas de volta. Mas se o juiz aceitar, o que eu acho que o juiz vai aceitar o acordo, ao menos um criminoso permanecerá atrás das grades pelo resto da vida.